Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos de pé, né? Nesta caminhada maravilhosa. Fico feliz por mais esta sexta-feira, por poder estar aqui com vocês novamente. Sexta-feira que passou, não foi possível transmitir, né, a live, pois a chuva estava abençoada, como toda chuva que Deus manda é abençoada, graças a Deus. Mas hoje nós estamos aqui, graças ao nosso Deus maravilhoso, amém? Para que assim nós vamos nos reunir como Igreja de Cristo, né? Sabemos que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e quando nos juntamos como igreja, ou melhor, nos reunimos como Igreja de Cristo, igreja essa maravilhosa, genuína, sem mácula, sem mancha, sem ruga, amém? Não igreja em quatro paredes, amém? Com placas, com rudimentos. E hoje, justamente hoje, nós vamos falar algo interessante, amém? Muitos têm confrontado neste assunto e hoje nós vamos aprender juntos, amém? Hoje nós vamos aprender juntos. Mas antes, deixa-me falar para você o tema da nossa mensagem de hoje. O tema é esse: a graça é um evangelho fácil, entre aspas, né? Colocamos aqui a fácil, entre aspas, porque hoje nós vamos tratar desse assunto, amém? Pois está aí o tema: a graça é um evangelho fácil? Vamos aprender, né? Então, mas deixa eu aqui mandar a paz do Senhor, né? Como no geral é tratado os irmãos em Cristo, né? Como a paz do Senhor, nós aqui gostamos de tratar os irmãos não porque seja ruim da paz do Senhor, mas nós damos graça e paz. Por que graça e paz? Porque é assim que devemos nos cumprimentar. Está errado a paz do Senhor? Não, está correto também, amém? Mas eu particularmente gosto de tratar os irmãos com graça e paz, amém? Então, paz do Senhor para quem entende dessa forma e graça e paz para os demais que também entende assim como eu. Amém? Então sejam todos bem-vindos, você que está aqui, sejam todos bem-vindos, amém? A essa sexta-feira maravilhosa. Você que está aí do outro lado da telinha, sejam também bem-vindos. Obrigado a todos vocês da nossa cidade Sobradinho que têm nos acompanhado, têm nos assistido, têm feito o Evangelho da graça de Deus se expandir e crescer cada dia mais, amém? A graça e a paz também para os nossos irmãos do grupo aí do WhatsApp, né? Conhecendo a graça, nossos irmãos também em Cristo Jesus lá na cidade de Juazeiro, na Bahia, na cidade lá também de Campo Formoso, enfim, em todas as localidades aonde recebe o Evangelho da graça de Deus, nós abraçamos a todos vocês em Cristo Jesus, pois nós amamos a cada um de vocês. E sou grato, amém? Primeiramente a Deus e a vocês por nos suportar, amém? Peço que nos suporte, pois este evangelho é maravilhoso, amém? Aonde temos a liberdade em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Pronto. Lembrando a vocês que o tema da nossa mensagem de hoje é: a graça é um evangelho fácil? Nós vamos entender, amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, amém? 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 9. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá? Deixa eu tomar uma água aqui.
E também mandar aqui, lembrei, né? Mandar aqui a graça e a paz, um abraço para o meu irmão e amigo e esposa do meu amigo Paulo, lá em Petrolina, lá naqueles bairros novos, né? Está lá juntamente com sua família também nos assistindo. Meu amigo, meu irmão, Deus continue aí abençoando sua vida, amém? Nosso amigo Paulo Henrique e a sua esposa Clécia, que Deus continue abençoando a vida de vocês e toda a família, amém? Sejam todos abençoados como já são em Cristo Jesus, amém? Então, deixa eu também aqui mandar as nossas saudações aos nossos irmãos aqui de Sobradinho, nosso irmão Francisco, né? Deus continue aí abençoando o nosso irmão Francisco também, que Deus seja com você todos os dias, como ele tem sido e cuidado da sua vida. E também todos aqui, os nossos vizinhos, amém? Apesar de não estarem aqui presentes, mas têm nos acompanhado aí quando podem, sejam todos abraçados. Porque muitos, né, me perguntam, irmão, você só manda lembrança para o pessoal de Juazeiro, de Petrolina, da Tapera, Santa Rita e Casa Nova e nós aqui de Sobradinho. Então, toda a cidade de Sobradinho, você que é cristão, você que não é cristão, você de todos os lados, amém? Sintam-se abraçados pelo Ministério Nova Sião, amém? Graças a Deus. Quem encontrou aí, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, vamos ler? É onde está o nosso tema de hoje, amém? Leia comigo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Diga graças a Deus. Amém? Agora nós vamos entender aqui. Amados irmãos, até quando vós, outros, né, irmãos, vão estar com os olhos encobertos, a mente fechada para este evangelho da graça de Deus? Trouxe esse tema de hoje para vocês, uma pergunta, né, fácil de responder, onde muitos nos criticam e querem nos apedrejar, como era naquele tempo antigo, porque nós estamos em graça e muitos, né, vêm espreitar a nossa liberdade em Cristo. E muitos nos condenam justamente por causa disso. E é aí onde surge esta pergunta, onde é o tema da nossa live de hoje. A graça é um evangelho fácil? Porque muitos que vêm até nós nos perguntam e diz até por aí, é fácil demais. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eles acham que você viver em graça e considera um evangelho fácil. Por quê? Porque eles dizem que o evangelho que nós pregamos é fácil. Por quê? Porque diz que nós não temos renúncia, que nós não renunciamos a nada. Será? Tem prova disso? Que nós não renunciamos a nada? Porque somos livres em Cristo Jesus, como todos são? Porque não tem rudimentos? Não é verdade? Não é assim que muitos nos vê? Mas cadê? Vocês não têm renúncia, vocês fazem o que querem. Epa, alto lá. Pelo contrário, nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos a vontade de quem? De Cristo ressuscitado. Qual é a vontade de Deus? Que vivamos todos bem, que estejamos bem um com os outros. Mas para muitos do sistema, irmão, religioso, é totalmente diferente.
Muitos pensam que está em Cristo Jesus. Viver em graça é você estar participando dos rudimentos judaicos que tem dentro das famosas igrejas, né? Porque a igreja de pedra, a igreja entre quatro paredes, mas a igreja de Cristo, a qual somos nós, que são vidas, nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas não podemos fazer desta liberdade o quê? Libertinagem. Usar do evangelho da graça de Deus para manter a sua carne ativada. Somos livres, sim, vivemos em liberdade, foi essa liberdade que Cristo nos deu. E no decorrer da mensagem nós vamos ver que sim, que Jesus nos deu essa liberdade. Amém? E esta conversa, que nós não renunciamos a nada, que nós vivemos do jeito que queremos e pregamos do jeito que queremos, não é verdade, irmão. Eu estou te mostrando o que está escrito aqui e vou ler novamente de novo para você, o versículo 9, você que chegou agora. Leia comigo, olha só que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa, confortante, não desconfortante, como muitos, em vez de dar consolo, né, confortar os seus ouvintes, dizer para eles que eles são livres, que eles já nasceram abençoados, pelo contrário, faz totalmente diferente. E nós vamos aqui mostrar na mensagem que o evangelho da graça de Deus, como muitos pensam que é fácil, eu vou te mostrar na palavra que é totalmente o contrário do que você pensa. Amém? Que muitos pensam, porque eu falo você, quem está lá do outro lado me assistindo, vai pensar que eu estou direcionando a minha pessoa a outra. As palavras que estou dizendo aqui, eu estou falando diretamente para uma pessoa só, e não é. Amém, irmãos? Nós não estamos aqui para apontar e nem acusar a quem quer que seja. Amém? Quando eu falo você, não estou dizendo para uma pessoa sozinha. Então, eu tenho que colocar nós ou vocês. Amém? Muitos pensam dessa forma, que há a facilidade, não é verdade? Por quê? Vamos ler para a gente entender? Para quem chegou agora, leia aí comigo, repetindo 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Em outras traduções diz antes dos tempos eternos, né? Mas deixa eu te dizer, quem nos chamou para esta graça maravilhosa foi Jesus, amém? Quem nos deu, nos predestinou, amém? Nos deu esse direito de ter liberdade, andar em perfeita harmonia, participar com os demais irmãos, ser luz para os irmãos. Mas muitos irmãos se enganam, pensam que o evangelho da graça é fácil, como muitos dizem por aí, como mencionei para você, que não há renúncia, que a gente não impõe nada aos demais irmãos, que nós não tomamos aqui dos nossos irmãos dízimo nem oferta, que não comemos pão e nem bebemos suco, nem fazemos campanha, nem propósitos, nem círculo de oração, não participamos com os demais irmãos de escola bíblia dominical. E para muitos irmãos, dizem que é fácil por isso. Ah, é muito fácil. Por quê? Porque quer viver em mandamentos fracos e rudes, sem fundamentos, doutrinas criadas por homens. Querem viver algo que já foi por Cristo vencido. Amém? Querem impor aos demais irmãos, aos seus ouvintes, dar a eles fardos que nem eles mesmos conseguem carregarem. Por quê?
Você não pode isso. O amigo que jogava bola agora, como diz no popular, passou para crente, né? Como muitos dizem, passei agora para a lei de crente, eu não jogo mais bola. Mas quem te impediu de você fazer o que você gosta? Você leu aqui comigo que foi para quê que Cristo nos chamou? Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Com que propósito? Com o seu próprio propósito. De nos dar graça. Mas muitos irmãos querem viver debaixo de rudimentos, debaixo do homem, pedindo conselho a homens, achando que o cidadão que está lá do outro lado, como estou aqui, eu atrás desse púlpito, achando que ele deve governar a sua vida, dizendo o que você pode e o que você não pode, dizendo, olha, você não pode beber isso porque a nossa doutrina não aceita. Você não pode comer isso, porque a doutrina da igreja não aceita. Olha, você não pode se arrumar, porque a doutrina da igreja não permite. Olha, você só pode comer pão e suco se você for casado ou então batizado nas águas solteiro. Se você não for casado e nem batizado, você não pode comer pão e suco. Por quê? Porque é a doutrina da igreja. Isso são rudimentos de quem? Foi Cristo. Quem nos chamou, irmão? Chamou para vivermos em perfeita harmonia de vida. Deixa eu só te falar, a liberdade que temos em Cristo Jesus, como muitos dizem que é um evangelho fácil, é totalmente o contrário, é diferente. É um evangelho difícil. Por quê? Porque além de você ter esta liberdade em Cristo Jesus, que você pode tudo, como disse o apóstolo Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Olha só, temos a liberdade que Cristo nos deu, podemos viver em comum acordo com os demais irmãos, participarmos, amém, de todas as bênçãos que muitos no mundo secular vivem e muitos condenam, amém, como muitas vezes já fui criticado, porque trabalho com equipamentos, né, montando som, montando iluminação para festas seculares, e muitos me condenam por isso. Irmão, mas você é crente, e o que é que você está fazendo aqui? Irmão, se nós somos luz, olha só o que acontece. Se tu é luz, então, meu irmão, tu não vive nas trevas. E o que é que você está fazendo aqui no meio desse povo? Aí, irmão, se tu é a luz, o que é que tu faz? Ensina os demais. Como vão ouvir? Me diga. Ah, mas numa festa, irmão, não tem como o senhor pregar. E quem disse que eu preciso pregar? Eu não preciso, porque já estão neles. Eu só preciso mostrar para eles que nós podemos viver em paz, que nós podemos viver desfrutando das mesmas bênçãos, como muitos impedem. Falei para você agora há pouco, que tem locais que impedem o irmão de jogar um futebol que ele gosta, impede dele estar com outros amigos. Ah, porque fulano é assim, é assado. Não é assim, irmão. Amém? Podemos desfrutar sim das mesmas bênçãos, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Mas a carne, a nossa carne, amém? A nossa carne é fraca, mas o Espírito que está em você, é o de Cristo, é forte. Amém? Só que a liberdade, como eu disse a você, o que nos torna, por quê? Diferente dos outros, o que é que nos torna diferente? A maneira, irmão, de se impor, a maneira como eles querem que imponham algo aos demais irmãos. Como disse agora há pouco, vocês que estão aqui, e nossos irmãos do outro lado aí no Facebook, aqui vocês não são obrigados a nada. Aqui vocês são livres. Muitas vezes, muitos dizem que é fácil, isso tem graça por isso. Ah, irmão, o senhor tirou tudo. Lá o senhor não faz batismo nas águas. Lá o senhor não dá pão e suco aos irmãos. Lá o senhor não toma o dízimo, que é para a manutenção da obra da casa de Deus. Primeiro, nós não vamos entrar nesse assunto, amém? O assunto aqui é outro. Primeiro,
que a casa de Deus, que precisa de manutenção e está de pé, não é um espaço entre quatro paredes onde você se reúne como igreja. Segundo, esta verba que entra, verba não, suor dos irmãos que entra, não é para manutenção da casa, como eles dizem que é a casa de Deus, que casa de Deus somos nós. Primeiro, vai servir para o próprio luxo. E ainda tem muitos por aí que me perguntam, dizem, irmão, mas eu penso diferente. Eu penso dessa forma, que se o pastor trabalha na obra de Deus, ele faz só aquilo, eu acredito que o pastor deva ganhar o seu salário e cuidar só das ovelhas, apacentar, da instrução. Qual instrução? Me diga qual é a instrução que o homem, qualquer um homem desses daí, teólogos, né, tenha para ensinar alguém. Não tem, irmãos. E concluindo, não podemos, irmão, deixar de passar essas verdades. Irmãos, você não precisa de conselho de homem nenhum. Você já tem um conciliador, ou melhor, Cristo Jesus. Ele sim, irmão, pode fazer. Mas, irmão, mas nós precisamos, o pastor, eu digo, irmãos, ele pode ter até o título, mas eu digo para você, irmão, não vai te ajudar. E outra, o homem deve trabalhar, amém? E não na obra de Deus, porque a obra de Deus já foi concluída e ela é perfeita, amém? E nesse exato momento nós estamos vivendo um dos feitos da obra de Deus. E você sabe qual é a obra de Deus na sua vida e na minha vida? Muitos não têm esse entendimento e não conseguem enxergar dessa forma. Muitos pensam, como dizem, que o evangelho da graça de Deus é um evangelho fácil de se viver. E pelo contrário, é totalmente o inverso do que vocês pensam. Mas muitos pensam dessa forma, que fazer a obra de Deus é estar todo dia, ou 3 dias da semana dentro de um templo, onde se senta um monte de abençoado, um querendo ser melhor do que o outro, e nem venha nenhum deles depois me dizer que não é assim, que é humilde na frente dos irmãos, porque quando alguém está passando necessidade ou precisa da ajuda de algum deles, são os primeiros a dizer que não pode, que não dá, porque isso, porque aquilo, impõe e coloca um monte de porquê. E para você que não sabe, eu vou dizer qual a obra de Deus na tua vida e na minha vida. O que eu faço aqui hoje, perante vocês, não é a obra de Deus, amém? Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, é pelos de Cristo. E sabe qual é a obra dele na tua vida e na minha vida? É que você creia naquele a qual o Pai enviou. Esta é a obra. E quando falei para você que nós nesse exato momento estamos vivendo um dos feitos da obra de Deus em nossas vidas, é a noite. Tem alguém nesta terra aqui que nesse exato momento peça para que haja luz e deixe as trevas aqui agora, que está à noite, e se torne dia? Não tem. A obra de Deus, irmão, é perfeita. Amém? Esses homens a qual muitos seguem, achando que são homens de Deus, que têm, muitos se sentem com o rei na barriga, achando que são o dono de tudo, o dono da verdade. Não, eu não sou dono da verdade, amém? Pelo contrário, eu já faço é mostrar a verdade encoberta, que muitos não têm coragem de falar para os seus ouvintes. Muitos não têm coragem de dizer para você que você não precisa mais tirar 10% do seu salário, que você não precisa de unção com óleo, que você não precisa de campanha, você não precisa tomar pão, comer pão e tomar suco para ter comunhão com Deus, você não precisa participar de campanha nenhuma, de círculo de oração nenhum, pedindo, e nunca vai acontecer, porque não é pelo muito pedir, nem pelo muito falar. Temos que orar? Sim, mas uma oração sincera a Deus, não de petição, uma oração de agradecimento, agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não se reunir com um monte de irmãos e irmãs e começar um clamor, pedindo a Deus, implorando a Deus por algo. Irmão, Deus não vive dessa forma, e Ele não age dessa forma. Deus, Ele age nas nossas vidas da forma que Ele quer. E Ele olha para mim e para você
e tem misericórdia de quem ele aprover ter misericórdia. Não, mas o evangelho, vocês vivem é fácil demais. Não tem nada disso que o senhor falou aí. É muito fácil. É pelo contrário. É por isso que Cristo nos deu essa liberdade, que Ele nos chamou justamente para isso, para nos provar. E somos testados, somos postos à prova todos os dias, principalmente a carne. Amém? Por que Ele nos deu essa liberdade? Por quê? Porque Ele sabia quem é de Cristo e quem não é. Quem vive pelo Espírito e quem vive na carne. Não é quem é de Deus e quem é do diabo, não. Amém? Não é dessa forma. Se você tem a sua carne ativada, trate de desativá-la. Tem liberdade? Você pode sim, você pode jogar bola, você pode vestir uma roupa que você quiser. Você só não pode, irmão, é deixar de crer naquele que te deu a vida, que te deu a saúde, blasfemar contra Deus, dizer para Deus algo que vai desagradar tanto quem está ouvindo como a você depois. Porque muitos fazem isso, amém? Tem muitos que dizem, Deus não existe, que Deus é esse que matou, que levou fulano e ciclano, tanto que a gente orou, tanto que eu pedi a Deus para não fazer isso, irmão, mas não está no nosso querer, amém? Não está no nosso querer, o querer é o de Deus, quem determina tudo é Deus. Se tu tem alguém que está enfermo, está passando uma luta, está sofrendo, não adianta, irmão, você pode até orar, não é errado orar, amém? Mas a gente não podemos, irmão, impedir o curso da vida, a qual Deus tem o controle, Ele sabe o que está fazendo, amém? E ficam muitos abençoados por aí, que não ensina isso para os seus ouvintes, não ensina aos seus irmãos, ainda critica, ainda vem nos chamar de herege, dizer que eu sou herege. Uma vez eu respondi para um abençoado, irmão, e eu disse a ele, o senhor está dizendo que eu sou herege? Eu sou herege. Mas eu vou continuar sendo heresia para os meus irmãos com a verdade, não dando pão e suco a eles, dizendo para os meus irmãos que ele, ali é o corpo e o sangue de Cristo. Quem já viu suco é sangue, irmão? Onde é que suco é sangue? Aí ele ainda me disse, mas é como se fosse. Nós estamos simbolizando, estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Quantas vezes Jesus tem que morrer? E por que anunciar a morte de quem está vivo? Irmãos, é isso que muitos não entendem, ficam sem compreensão, não conseguem entender. Por quê? Justamente, irmão, por ter a carne ativada, pensar nos seus próprios desígnios, viver olhando simplesmente para o lado financeiro, ao lado que você mais alimenta. E muitos abrem ministérios e mais ministérios por aí, não pensando no irmão, não pensando, como eles dizem, em ganhar almas para o reino de Deus, que nem isso nós podemos fazer, porque todos nós já estamos de Deus, amém? Nós não precisamos ganhar alma para o reino de Deus, como vejo muitos aí. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. Como? Só se for os mortos, que estão tudo lá no campo das flores. Vai lá arrancar quem está, os restos mortais que estão lá e levar para o céu. Não vai, irmão, carne e sangue não vai para o céu. Aprenda uma coisa, que nesta terra nós estamos aqui para viver bem, em paz um com os outros. Não fazer isso, irmão. Nós não temos que estar mais vivendo dessa vez. Não, mas nós temos que ungir. Nós temos que batizar. Batizar onde? Para quê? Por acaso você batiza para quê? Ah, para aquela pessoa deixar o velho homem, irmão. O senhor não sabia? Irmão, nós não vivemos mais o antigo pacto. João Batista não está vivo e nem preparando novamente o caminho do Senhor para que ele venha. Jesus já veio. João Batista batizava para a remissão de pecado. Por quê? Porque era o que estava escrito para quê? Para que Jesus viesse e tomasse o seu ministério, colocasse em prática. Mas muitos irmãos, até hoje dizem, não, hoje nós estamos batizando fulano de tal, que é para remissão de pecado. O velho homem vai ficar na água e vai ressurgir um novo homem. Mentira, irmão.
Quantos por aí pelo mundo afora que você conhece, que esteve com você no sistema religioso, participou de todos os rudimentos, e de repente você encontra esta pessoa em um bar da vida, você encontra essa pessoa jogada nas ruas, aí você diz, mas aquele irmão ali foi o pastor fulano de tal que batizou. Justamente, sabe por que ele está nessa vida? Porque foi o pastor, homem, que batizou. Porque quando ele crê que ele foi batizado na morte de Cristo, juntamente com Cristo, ele não vive esta vida. Ele crê e permanece firme, pronto para tudo e qualquer coisa. Mas quando é o homem que batiza, o velho homem dele ficou lá nas águas. Então, quando ele voltar lá no Chico, que ele tomar um banho, o velho homem vai entrar dentro dele de novo, ele vai voltar a fazer tudo de novo. Não, irmão, não existe isso. Amém? Cristo, ele fez um novo povo. Amém? Nós participamos de uma nova aliança e perfeita. O nosso cordeiro já foi imolado, crucificado e ressuscitou. Cristo hoje ele vive. Amém? Não é para que você viva dessa forma. Irmãos, não é para que nós estejamos fazendo isso com os irmãos, impondo algo, botando eles para carregarem fardo que eles não suportam, proibindo famílias, esposas, maridos, filhos, a viver uma vida de santidade falsa. É falsa, irmão. Por quê? Ah, mas ali é o fulano, tu viu fulano? Vi, ali é o filho do pastor fulano de tal. O que estava, tu vê, estava numa cachaça danada. Estava numa rodada de cerveja, mais fulano, ciclano. Mas é o filho do pastor. Oxente, e o que é que tem a ver? Ele podia ser o filho de quem quisesse. Irmãos, uma coisa temos que ser sinceros. Pode ser filho do pastor, de quem quer que seja. Se ele disser assim que ele vai beber, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o irmão, não vai ser ninguém que vai impedir aquela pessoa de fazer o que ele quer, que ele gosta. Isso está dentro da pessoa, não é porque ele seja o filho do pastor que não pode. Por quê? É justamente por essas imposições, que você não pode isso, não pode aquilo, que a criança termina despertando desejos que ele quer. E quando você deixa esta pessoa livre e à vontade, ela vai olhar para os conceitos e rudimentos da lei. Por quê? Porque está impondo a ele algo que ele não pode fazer. Dizendo a ele, você não pode isso, você não pode aquilo, porque isso, porque aquilo, porque Deus condena. Não. E quando você está em Cristo Jesus, como eu estava lhe dizendo, é totalmente diferente. Você é livre, tem a liberdade de espírito, mas, porém, nem tudo lhe convém. E o que é que não lhe convém? Você alimentar a sua carne e deixar o Espírito Santo de Deus de lado. Deus não vai deixar de te abençoar nunca. Você já é salvo, você já é abençoado com todas as sortes de bênção, já está vivendo o reino de Deus. O reino de Deus não é quando você morrer, não. Amém? Você viu aqui, segundo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. Te mostrei. Deixa eu te mostrar algo interessante. Veja só essa passagem aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém? Isso são coisas, irmão, que temos que mostrar, porque tem muitos irmãos que estão pensando que eles precisam estar buscando a salvação, que tem que participar, sim, de campanhas, de propósitos, porque se não for assim... E eu vou te mostrar uma coisa que muitos, amém, gostam, e ainda vão dizer bem assim, olha lá, está escrito na Bíblia, mas Jesus disse isso, ou melhor, João Batista disse isso, foi para quem? Vamos entender? Será que Jesus, João Batista preparando o caminho para Jesus... E Jesus também disse essas palavras, nós vamos ler. E você vai me dizer, aí, está escrito, vamos ler. Para você ver que interessante, e eu vou te mostrar que não é como você está pensando. Olha só, 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, no versículo 12, que diz, olha só o versículo 12.
E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Está vendo? Até hoje, de João Batista até agora, até esse exato momento, se fazem violência. Tem outras traduções, essa mesma passagem aqui diz que o reino do céu é tomado por meio de força. Só entra lá quem perseverar, não é assim? Perdão, brigar por ele, tem que participar. Tem sim, você não está vendo não que o reino de Deus é tomado por meio de força? Irmão, todo dia até agora, muitos agem dessa forma. Pensa que para entrar no reino de Deus, como muitos pensam, é dessa forma, com violência. Impondo, dando fardos, mandamentos aos demais ouvintes, que eles não suportam nem podem carregar. Vivem na igreja uma santidade só quando sai, que chega nos seus lares, são pessoas cabisbaixas, tristes, depressivos, muitos. Eu conheço irmãos que só faltam chorar na minha frente. Irmão José, eu não sei mais, eu não aguento. É isso, é aquilo. Irmão, você não tem que contar nada para mim. Nós temos que conversar com Deus. Como eu estou conversando com você aqui agora, você tem que ter um diálogo com Deus. Meu Deus, eu sou grato ao Senhor. Muito obrigado por este dia maravilhoso. Eu sei que passo por problemas nessa terra, mas isso é uma obra da carne. Passo por dificuldade, mas eu sei que o refrigério vai vir. Mas não. Quando você conversa com o homem do outro lado que diz que é seu pastor, ele diz: irmão, tem quanto tempo que você devolveu o dízimo? Ah, pastor, já tem um dia aí, já tem uns meses e está difícil. É por isso que tua vida está atrasada. Você deixou de cumprir um voto, está roubando a Deus. Por isso, o inimigo está entrando na tua vida. E o primeiro inimigo é ele, que em vez de te ajudar, ele está te botando para baixo cada dia mais. Irmão, quando você conversa com o homem que você considera como pastor, que ele chega para você que diz que você está em dívida, em débito com Deus, sem medo de errar, pode dizer para ele com essas palavras: olhe, eu lhe respeito muito como pessoa, como homem de Deus, mas a partir de hoje, o senhor deixa de mentir para mim. O senhor está sendo mentiroso. Como é que eu estou roubando a Deus, o dono de tudo e de todas as coisas? Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro. Ah, mas a obra de Deus precisa, nem tão pouco a obra. Quem precisa de Deus de dinheiro é o presidente da igreja, é o pastor presidente, é o fulano de tal. E aí vai, a classe ali, cada um no seu padrão. Mas quantas vezes você já viu Deus chegar a alguém e dizer: olha, estou precisando aí de 500 pessoas, que tem templos por aí, feitos por mão de homem, que tem essa capacidade de comportar esse tanto de pessoas. Deus já chegou para algum deles e disse assim: olha, vou levantar uma oferta aqui, porque eu tenho um filho meu que está lá no hospital. Olha, Jacó, vamos usar Jacó. Jacó está lá no hospital e está precisando, e essa cirurgia é 45 milhões de reais. E eu estou precisando da ajuda de vocês. Você acha simplesmente que Deus vai fazer um negócio desse? Ele podendo, que tem o controle de tudo em nossas vidas, vai pedir dinheiro a homem? E outra, se fosse um irmão teu que estivesse precisando, não podia nem ser esse valor que eu falei para você, 45 milhões, vamos supor que fosse 45 mil reais, chega num templo desse daí religioso e pede um valor desse para ajudar alguém que está enfermo, está à beira da morte, foi desenganado pelos médicos. Eu digo para você, sem medo de errar, a primeira resposta que ele vai te dizer: sinto muito, irmão, mas nós não podemos ajudar. A igreja está passando por um momento difícil. Nós estamos operando no vermelho. Não estamos quase nem estamos conseguindo pagar o aluguel direito. O pastor presidente está tirando do bolso dele para ajudar a pagar as contas da igreja, que está muito cara.
a energia tem subido, o gás, né, subiu, e outra, a gasolina que o pastor estava botando no carro, já o pastor está vindo até de moto, mas a missionária, porque a gasolina está cara. Com dinheiro de quem? Dele? Ele não trabalha. A missionária, como vocês chamam, muitas vezes pode até trabalhar, tem mais coragem do que o pastor, né? Trabalha por ele, por eles dois. Não, mas o pastor ganha o salário dele, a igreja paga, não. Quem paga é você. É você que oferta, é você que tira 10% do que é seu. E ele recebe o salário de onde? Do seu suor. Para fazer o quê? Para mostrar algo que está dentro de você e ainda te ensina da forma errada. Te impondo algo que você não pode fazer. Dizendo que você não pode mais jogar bola. Dizendo que agora você aceitou a Jesus, você não pode mais dormir sem camisa do lado da sua esposa. Você tem que botar um moletom, uma camisa de manga comprida. Mas ele pode dormir até do jeito que nasceu. Claro, ninguém está vendo. Mas os irmãos não podem. Olha, você não pode mais estar conversando com fulano. Olha, fulano é macumbeiro, você não pode estar conversando com uma pessoa dessa. Aí é que pode, irmão. Irmão, eu fico maravilhado quando eu encontro uma pessoa e essa pessoa diz, olha, eu era da Umbanda. Quer dizer, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou devoto de fulano de tal. Eu sou isso. Irmão, eu fico maravilhado quando eu encontro uma pessoa dessa. Por quê? Porque eu vou poder, irmão, ajudá-la, mostrar para essas pessoas a verdade, quem verdadeiramente ele é em Cristo Jesus. Mas muitos não, em vez de ajudar, condena. Cuidado que fulano, lá do não sei de onde, está fazendo um trabalho de macumba para você. Foi Deus que me mostrou que fulano de tal que tem um centro de macumba lá no Codó do Maranhão. Ainda diz onde é. Fez um trabalho de macumba e você por isso está com sua vida. Irmão, isso é uma grande mentira. Isso é a coisa mais triste que se tem de ouvir em um ambiente chamado igreja. E muitos vão. Tem um trabalho aqui, lá na vila, no Antigo Pinguim, que trabalha dessa forma. Contando para os irmãos histórias. Levantam a voz e diz, Deus está me revelando aqui agora. Tem um irmão nesse meio aqui que a conta do banco dele, a conta que ele tem no banco fulano de tal, está zerada. E o seu nome está prestes a ir para o SPC. Se ele não pagar, como é que o coitado está indo para o SPC, está devendo no banco, que ele não tem condições de pagar? Ele vai pagar a conta dele? Aí muitos, irmãos, quem é que não tem uma dívida? Procure nessa terra, quem não deve. Aí o abençoado, o irmão, pensa que foi Deus que mandou, aí faz bem assim. Eu não disse, olá, o irmãozinho ali de camisa vermelha. Irmão, o senhor pode vir aqui na frente, provar para os irmãos que eu não estou mentindo. Aí o irmão, por inocência, achando que foi Deus que revelou a ele, chega lá e diz, realmente, pastor, eu estava com minha vida assim, e porque... Aí eu peguei... Irmãos, acorda, irmão. Esses homens, esses falsos profetas, são falsos profetas e critiquem quem me quiser. Mas profeta homem nesta terra aqui, eu, José Ferreira, não creio em nenhuma profecia deles. Nenhum. Por quê? Porque não existe mais profeta de Deus nessa terra. Amém? Profeta de Deus para falar a palavra de Deus, profetizar aqui. Dentro da palavra, mas profeta que abre a boca para dizer que Deus mandou, Deus não mandou você fazer nada, irmão. Amém? Então leia comigo aqui, Mateus, e você vai me dizer. Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E não é assim? Tomado por meio de força, muitos fazem isso, com violência, achando que tem que fazer isso, querendo mostrar para os demais ouvintes que o reino de Deus é dessa forma. Então vejamos, Mateus ainda, agora volta lá no capítulo 3. Deixa eu te mostrar para você ver.
Se realmente é por meio de força, não é, irmão. Não é com violência que as coisas acontecem. Amém? Não é dessa forma. Mateus capítulo 3, no versículo 5 e 6. Quem encontrou, diga amém. Então, aí ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quem era batizado no rio Jordão? Estou certo? Mateus capítulo 3, está aqui no versículo 5. Verdade, versículos 5 e 6. Quem batizava para a remissão de pecados? Não era. E era para quê? Para que viesse quem? Jesus, né? Jesus de Nazaré, que foi prometido, que foi dado. Jesus de Nazaré, quando chegou, que começou a mostrar as verdades, muitos se revoltaram foi contra Jesus de Nazaré. E o que fizeram? Crucificaram por ele falar a verdade. Amém? Veja só, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Graças a Deus. Lucas 16, 16. Leia comigo. E a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. Está vendo? Como é que pode? Empregam forças querendo entrar no reino de Deus à força. E não é dessa forma, irmão. Mas aqui, essas palavras foram usadas, não é porque o reino é tomado como muitos creem dessa forma. Lei diz não. Olha lá, ele leu lá em Mateus, em Mateus capítulo 11, versículo 12. Não está dizendo, mas é totalmente o contrário do que muitos pensam e têm o entendimento. Não, mas o reino de Deus é tomado por meio de força. Não, irmão. O reino de Deus já foi cumprido e nós vivemos aqui no reino de Deus. Não é quando morrer a carne que nós partimos para a glória e aí nós vamos viver o reino de Deus. Não, nós estamos vivendo o reino de Deus nesta terra, amém? Nós não precisamos mais, como aqueles irmãos da igreja primitiva faziam, que o reino de Deus era por meio de força. Sim, era por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João. E então, de João até chegar a Jesus, tudo era por meio de força, por violência, olho por olho e dente por dente. Quem quisesse naquela época se tornar ser uma pessoa de Deus, tinha que brigar. E era proibido de ter outras crenças. Amém? Eram privados, como hoje muitos irmãos são, privados de fazer o que gostam. Por quê? Por causa de doutrinas criadas por homens. Não tem sequer nessa terra onde nós estamos, nem aqui em Sobradinho, nem em outros países, onde esta Bíblia existe, um homem que diga assim: nós temos que viver o evangelho da graça. Que se tem por aí, irmão, não é graça e nem lei, são preceitos e costumes de homem, impondo como vivia aqueles antepassados, que não viviam sobre trevas, não tinham a luz, amém? Mas quando Jesus veio, isso mudou, e graças a Deus, que depois da cruz, né,
Todos que nasceram e nós, amém, já nascemos abençoados, já nascemos salvos. Não precisamos buscar a salvação, nem precisamos buscar o Espírito Santo como muitos fazem. E dizem que tem que buscar, e tem até hora e dia. Olha, tem que buscar o Espírito Santo de Deus pelas madrugadas. Porque na madrugada Jesus está mais folgado e aí vai nos ouvir, porque durante o dia Jesus tem muito trabalho. Aí de madrugada é melhor a gente buscar o Espírito Santo, ou então de manhã cedo, 5 horas da manhã, que a fila está pequena. Não existe isso, irmão. Amém? Você não tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, pois tu és morada, templo do Espírito. Não existe essa conversa que você tem que buscar algo que já está dentro de você. Como muitos fazem. Jesus, oh meu Deus, que o teu Espírito visite fulano de tal. Visita. Irmãos, quem está dentro de você não pode sair de onde está e visitar outra pessoa. Amém? Porque se o Espírito de Deus que está em você sair, que é o sopro de vida, você morrerá. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? Diga graças a Deus. Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Amém? Graças a Deus, vamos ler. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Isso aqui não era para nós, amém? Isso não era para nós. Isso aqui era para a igreja primitiva, onde eles viviam em trevas. E quando Jesus veio, foram tirados das trevas para a luz. Nós não, nós já nascemos abençoados. Nós não vimos a crucificação, nós não participamos daqueles feitos, dos mandamentos. Quando nós chegamos a esta terra, Jesus já tinha nos dado esta graça maravilhosa. É por isso que hoje nós vivemos em perfeita harmonia de vida. Diga amém. Efésios capítulo 2. É fácil, né? Entre aspas, viver a graça de Deus. Totalmente diferente, não é verdade? Efésios capítulo 2, no versículo 4 e 5. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Efésios capítulo 2, no versículos 4 e 5. Graças a Deus, vamos ler. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, Mas Deus, que é misericordioso, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está vendo? Mas aqui, naquela época, todos estavam da luz, viviam em trevas, viviam no antigo pacto, e realmente eles foram transportados das trevas para a luz. Nós não, nós já nascemos nesta luz, amém?
Nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Nós nascemos predestinados, salvos, livres, sem temor de mal algum. Por quê? Porque Cristo nos deu essa liberdade. E muitos, não por isso que eles dizem que é fácil, mas não é nada fácil, irmão. Imagine você ter essa liberdade no espírito e você poder dominar a sua carne. Por quê? Deus nos deu a liberdade, tudo podemos participar, mas nem tudo nos convém. De tudo podeis comer, mas tu vai comer algo que está estragado e irá fazer mal a você? Não vai. Não é verdade? Então, irmãos, tenha o entendimento, o discernimento do Espírito para compreender. Você já é abençoado. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Fomos alcançados e nós vivemos hoje nessa graça maravilhosa. Eu digo para você sem medo de errar, eu não estou tirando algo de mim, estou mostrando para você na palavra. Se você crê ou não crê, isso não pertence a mim, amém? Se você gosta ou não, eu também não vou ficar chateado, você não é obrigado a me ouvir, você não é obrigado a me assistir e nem concordar comigo. Você tem dúvida? Pegue a tua Bíblia, acompanha, lê e pergunta para Deus. Está sem resposta? Está sem entendimento? Pede e eu te darei entendimento. É assim que Jesus diz, aquele que não tem entendimento, peça. Se você não tem olhos iluminados ainda, peça a Deus para iluminar os teus olhos. Se você não tem mente iluminada, pede a Deus para Ele iluminar a tua mente. Se você não tem um coração voluntário para Deus, não é financeiramente não, amém? Que para o sistema religioso, você ser voluntário para Deus é você contribuir em espécie. Se tu és voluntário para Deus, não é para você contribuir em espécie, é para você contribuir em amor, compartilhar a verdade de Cristo um com os outros, para que todos vivam bem, amém? Gálatas capítulo 5, livro de Gálatas, quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou, nem eu, mas eu vou achar, amém? Gálatas, capítulo 5. Amém? Gálatas capítulo 5, no versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá? Leia comigo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Está vendo? Que servidão era essa? A lei de Moisés. Você se submeter a rudimentos fracos e sem utilidades. Por quê? Se você participa desses feitos, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. E nós não estamos aqui para anular o sacrifício de Cristo, pelo contrário. Nós estamos aqui para quê? Para que nós possamos viver esse perfeito e maravilhoso evangelho da graça de Deus, onde muitos dizem que é fácil, tem muita facilidade. Onde é que há facilidade? Pelo contrário, irmão, é difícil, amém? Você ser livre e você ser apedrejado, julgado pela sua liberdade, e ainda encontra pessoas querendo impor, te julgar, diz, não, mas vocês não têm nada lá, você não impõe nada.
Lá vocês vivem em liberdade de vocês. Não, não tem nem uma campanha, não tem um propósito, não tem nada, não tem santa ceia, não tem nada. Nem uma unçãozinha com óleo não tem. Graças a Deus nós não vivemos mais nesse tempo. Amém? Nós estamos em perfeita harmonia de vida, vivendo em perfeita liberdade. Diga, graças a Deus. Hebreus capítulo 5. Nós já estamos encerrando. Amém, irmãos? Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Hebreus 5,14 diz: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos escurecidos para discernir tanto o bem como o mal. Está vendo? E diga só, é fácil? Entre aspas, né? O evangelho da graça de Deus é fácil? Como eu falei para você o tema, né? A graça é um evangelho fácil? Não é, irmão. É bênção. Amém? Efésios, volta lá em Efésios agora 2:10. Efésios capítulo 2, no versículo 10. Amém? Quem encontrou, diga amém. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está vendo? Somos feituras de Deus, a qual Deus preparou esta obra maravilhosa que você está vivendo, debaixo desse céu maravilhoso, para que nós pudéssemos viver debaixo dessas obras maravilhosas que Ele mesmo fez. Amém? Não debaixo de preceitos e costumes de homens, doutrinas criadas por homens. Não, mas o ministério lá a pessoa não pode cortar o cabelo, não pode usar um batom, o homem não pode usar um short. Ah, mas porque lá a gente só entra se for de sandália. Não, o outro lá a gente só entra se tiver um brinco. Se não tiver brinco, não entra. Ah, a outra lá a gente só entra se a gente tiver um paletó. Só prega se tiver um paletó bonito, se não tiver, não prega. E são doutrinas, irmão, criadas por homem. Eu estou aqui ministrando essa mensagem para você, simplesmente, camisa normal. Gosto muito de paletó, acho bonito, é elegante. Mas o calor que está fazendo aqui agora, se eu botasse um paletó, eu estava derretendo aqui. Amém? Irmãos, não é a roupa que você veste, não é o ministério que você está que vai fazer de você uma pessoa melhor ou diferente. É quem está em você que te torna diferente dos outros. Amém? O que te faz vencer, o que te faz são as suas atitudes em Cristo Jesus. Tem nada melhor do que você ter amor ao próximo. Quer viver bem? Tenhades paz com todos os irmãos. E será que os próprios irmãos têm paz uns com os outros? Aqueles que se dizem evangélicos, que se diz que são de Deus, que seu irmão aqui, José Ferreira, eu passo todo dia de segunda a quinta nessa avenida aí caminhando, encontro diversos irmãos. Uns viram a cara, outros faz de conta que não vê, outros me cumprimentam e outros, se me conhecem ou não, para eles nunca existir. Será que nós, irmãos, temos paz uns com os outros? Os próprios crentes são os primeiros irmãos a criticar os da família de Deus, a qual eles dizem que participam da família de Deus. Não, nós somos crentes.
Nós não nos misturamos com A, com B, com C, porque a doutrina dele é diferente da nossa. Querido, a doutrina aqui é a mesma. Essa mesma Bíblia aqui que eu tenho, o padre tem, o bispo tem, o pastor tem, a Umbanda tem, o Candomblé tem, e não há no mundo quem não tenha. Só que acontece com entendimentos obscurecidos, como diz a palavra. Totalmente diferente o ensinamento. Muitos chegam, tem uma Bíblia como essa, você encontra a Bíblia em cima da mesa ou de um armário ou de qualquer lugar na casa, aberta, enchendo de terra. E o alimento que está dentro não serve. Por quê? Porque se ela está aberta ali, certamente essa pessoa não lê. E aqui é para a gente deixar aberto no local? Não, aqui é para você ler e pedir sabedoria a Deus e discernimento ao Espírito para você compreender, não é interpretar, amém? Na Bíblia não há interpretação, há entendimento. E quem dá esse entendimento? O Espírito Santo de Deus. Aí diz, não, irmão, mas o senhor interpreta a Bíblia totalmente diferente da gente. O pastor me prega de um jeito, o senhor prega de outro. Não, simplesmente eu te mostro a verdade que é para ser dita. Eu leio com olhos iluminados e mente iluminada, para que você compreenda e entenda a verdade, para que você não viva no engano, achando que você, para ter comunhão com Deus, tem que comer pão e beber suco, achando para que você deixe as suas práticas carnais, você tem que ser batizado nas águas, achando que para você viver, fazer a obra de Deus, como muitos pensam, que acham que é obra, tem que casar. Irmãos, se tu quer fazer algo para Deus, faça por amor. Não case com a pessoa que você está hoje, porque você vai fazer a obra de Deus. E amanhã, será que essa pessoa vai te deixar? Ou vocês vão viver eternamente, porque nada é para sempre. Tenho nada contra o casamento e nem tenho nada contra também a quem vive junto, divide uma casa, um lar junto ou uma cama juntos. Mas vivam bem. Se um dia decidir a casar, case-se. Não quer casar? Case. Mas você dizer que vai casar porque o pastor disse que você não pode fazer a obra de Deus sem casar. E João Batista casou quantas vezes? Até onde eu sei, nenhuma. Jesus, quando veio... mas Jesus era... você queria que Jesus casasse? Não participou de carne e sangue como eu e você? Por quê? Irmãos, Jesus poderia muito bem, se ele quisesse, ou João, se eles quisessem. Mas, porém, eles opinaram a não casar. Nasceram para isso, para que não tivesse uma esposa. Como Paulo. Paulo também, ele não disse que era melhor que casasse do que ficar se abrasando? Não era assim? Mas não para fazer a obra de Deus, para não viver uma vida preguiça, como vive uma profissional do sexo. Mas, se você não aguenta, case. Mas para fazer a obra de Deus, irmão, nós não fazemos obra de Deus. Nós temos que crer na obra que Ele fez, na qual aquele que Ele enviou, diga graças a Deus. Amém? E para nós encerrar, Efésios, capítulo 1, no versículo 5 e 6. Diga graças a Deus. Mas antes disso, vamos aqui em Tito, para a gente fazer a conclusão, né? Para a gente ir para Efésios, livro de Tito, amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Tito, capítulo 1, capítulo 2.
Quem encontrou, diga amém. Que eu ainda vou encontrar. Amém? Tito é um livro bem pequeno, rapaz. E as folhas aqui achei, graças a Deus. Amém? Tito capítulo 2, no versículo 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler? Tito capítulo 2, no versículo 14. Amém? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Está vendo? Para que foi que Cristo nos deu essa graça? Para que foi que Ele nos chamou? Não é as obras, irmãos, que muitos pensam que dizem assim, não, eu estou na B, ou estou na C, e eu faço a obra de Deus, eu sou obreiro de lá, eu faço a obra. Não, irmão, boas obras, você fazer boas obras, é você construir algo que beneficie alguém. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, conversando, é fazendo boas obras, mostrando para você algo bom, algo que você se maravilhe, que você amanhã não tenha o que dizer assim, eu não ouvi a palavra de Deus, não saí dali aliviado. Se você estiver dando crédito de ouvido, você vai sair aliviado, amém? E para encerrar, agora Efésios capítulo 1, amém? Versículos 5 e 6, vamos lá? No livro de Efésios. Graças a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Está vendo aí? Nos predestinou, nos chamou, nos deu esta graça maravilhosa, pelo beneplácito da sua vontade, irmão. Foi Cristo que te chamou. Não somos nós, como muitos pensam assim. Olha, tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus? Irmãos, não somos nós que aceitamos a Jesus. E sim Jesus que nos encontra. E aquele a qual Ele escolheu, Ele chama e diz, vem, bendito do meu Pai. Não, mas, irmãos, chegou o momento, vamos encerrar a reunião e eu vou fazer o apelo. Tem alguém nessa noite? Vocês não, misericórdia, viu? Longe de vocês aqui. Tem alguém de vocês aqui que quer aceitar a Jesus? Aí um monte de abençoado com a vida sofrida, de passar pelejas, de sofrer, né? Na vida. Aí diz, a partir de hoje eu vou aceitar a Jesus. Aí, velho, opa, ganhamos 5 almas para Jesus. O diabo está segurando gente aí na cadeira. Eu sei que Jesus está trabalhando. Tem alguém ainda? Tem mais alguém. O diabo está prendendo os irmãos. Que diabo o quê, irmão? Os coitados já vêm sofridos. Aqueles que são escolhidos, é Deus que os encontra, irmão. Não preciso aqui fazer apelo a nenhum de vocês. Quantos de vocês aqui eu já chamei? Irmãos, já tem almas bastante aqui. Amém? E vou chamar o irmão Deraldino para a gente ir no final de semana que vem, a gente fazer o batismo de vocês. Tem muito jovem,
vocês, viu, jovens, vai ter o curso do batismo e vocês vão participar desse curso para depois serem batizados. Deus me livre e guarde um negócio desse, irmão. Deus me livre e guarde. Amém? Por quê? Nós não fomos designados como João Batista para preparar o caminho do Senhor, até porque Jesus já veio. E o último profeta foi ele, João Batista. Amém? Então, durma com a paz do Senhor. Fiquem todos em paz, em segurança. Que o Espírito Santo de Deus faça sempre o que tem feito, intercedendo por vocês hoje e sempre. E eu sou José Ferreira. Fiquem todos em paz e já estão abençoados com todas as sortes de bênção. E até amanhã, se assim Deus permitir. E o nosso irmão Deraldino Costa vai estar aqui trazendo uma mensagem para você abençoada da parte de Deus. E quem pensava que viver em graça era fácil, passe a pensar diferente. Amém? Viver em graça não tem nada de fácil. Somos livres, mas porém, tudo nos convém, mas nem tudo não é lícito. Nem tudo nos convém. Perdão, né? Nem tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É assim. Amém? Então, fiquem todos na paz. O Ministério de Louvor amanhã vai estar aqui. Amém? Louvando a Deus com alegria. Amanhã quem tem saudade aí de Wilton, de Margarida, de Antônio Carlos, e os demais irmãos, já até esqueci o nome dos abençoados. Amém? Vão ver todos eles aqui amanhã. Amém? A minha esposa também, Vera, Dona Rosinha, vai estar aqui. É uma mulher forte brasileira, viu? Aí quem tiver saudade de Dona Rosinha, nossa irmã querida aqui, amanhã eu vou tirar uma foto dela e postar aí para vocês, tá bom? Então fiquem na paz e até amanhã.